Oi, gente. A gente tem que falar sobre a chacina que aconteceu numa igreja em Campinas, não é? Infelizmente, um acontecimento trágico, mas que coloca o Brasil aí se parecendo pelo menos em um aspecto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos toda hora tem uma chacina, um massacre desse tipo, né? Esse tipo de massacre que é o que? Uma pessoa com problemas mentais ou com, enfim, ou mistura de ato terrorista ou atividade de uma pessoa com problemas mentais que tem acesso a armas de fogo. Então, isso acontece o tempo todo nos Estados Unidos, acontece nas escolas, acontece nas igrejas e agora está acontecendo aqui no Brasil. Não é que não tenha nunca acontecido aqui, tem outros casos, não é? Mas eu costumo dizer que certas coisas mostram sinais dos tempos, né? E a gente já há algum tempo vai nessa caminhada aí rumo a uma flexibilização com relação a armas de fogo e quanto mais você flexibiliza, mais gente que não deveria ter acesso a armas de fogo tem acesso a armas de fogo. É o que acontece nos Estados Unidos e eu acho que esse episódio é uma prévia do que provavelmente vai acontecer com o Brasil nos próximos anos. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e com outros youtubers, não é? E toda sexta-feira eu discuto filmes, séries, jogos e outros produtos culturais do ponto de vista político e filosófico. Minha conversa com Eduardo Moreira, eu estou pensando em postar na primeira parte, na sexta-feira, por volta das 7h30 da noite e tal. Eu não postei ainda porque eu ainda vou comunicar o pessoal da assessoria do Eduardo Moreira para eles poderem fazer uma divulgação. Então eu não estou na dúvida se eu boto na sexta ou no sábado. Talvez eu deixe para o sábado para dar tempo deles fazerem essa divulgação para quem está aguardando essa conversa com o Eduardo Moreira. Eu acho que a primeira parte é o sexto ou sábado. Eu ainda estou pensando, acho que eu vou bater o martelo e botar no sábado, não é? E deixar outros vídeos aqui para hoje, amanhã e sexta-feira. Então, gente, vamos falar da chacina, desse massacre aí. Eu não vou falar o nome do responsável, eu estou com a matéria aqui na minha frente do El País, que diz quem ele é, diz a idade dele e tal, mas a investigação ainda está muito no começo, não se sabem ainda os motivos dele, mas claramente é uma pessoa perturbada que matou 5 e acabou se matando, né? Então, tem um problema mental. Mas longe de tentar responsabilizar apenas o indivíduo, você tem que ver as condições em que o indivíduo realiza a sua atitude. É claro que você não pode também responsabilizar todo mundo. Quer dizer, todas as duas atitudes são erradas, né? Aquela atitude que diz assim, não, todo mundo é um assassino em potencial. É uma atitude equivocada, é um exagero, né? Ou como, por exemplo, um político é corrupto, todos os políticos são corruptos. Esse tipo de atitude não leva a nada. Mas, ao mesmo tempo, responsabilizar só do ponto de vista individual, quando não se olha para aspectos de cultura, quando não se olha para o que em saúde se chama os determinantes sociais, né? Então, existe uma tradição na área de saúde que olha para os determinantes sociais do processo de saúde e doença, né? E aí, no caso, seria um processo de doença mental. Você tem que olhar também para os determinantes. Então, uma sociedade que está com a narrativa de ódio, de agressividade, de conflito permanentemente, é uma sociedade que autoriza de forma maior a violência, né? Então, a violência não pode ser vista como um fenômeno isolado, ela tem que ser vista dentro do contexto social. Eu sou totalmente contrário à ideia de responsabilizar a arte. A arte eu acho que é um absurdo quando se tenta responsabilizar a arte, mas nós temos que olhar sim para questões da narrativa social, né? E a narrativa social dos últimos anos tem sido uma narrativa o quê? De conflito, de ódio, de agressividade, enfim, essa tem sido a tônica da nossa relação com as outras pessoas, né? Essa coisa recente que a gente viu nas eleições, de gente parando de falar com gente por causa de divergências políticas e agressividade no Facebook, no WhatsApp, e pessoas se ameaçando, né?
toda essa agressividade, isso daí tem consequências. E as pessoas que têm distúrbios acabam tendo um clima, digamos assim, favorável para que seus piores impulsos venham à tona, né? E aí vem a outra questão que é importante abordar sobre isso daí, que não é só a questão da narrativa social, mas tem a ver com a facilidade de acesso. Muito se diz aqui no Brasil que seria difícil ter acesso à arma de fogo. Outros dizem que é fácil. Enfim, essa é uma questão em disputa. E o Bolsonaro diz que vai facilitar ainda mais o posse de armas. A posse de armas por cidadãos, entre aspas, de bem. Mas será que nós sabemos exatamente todo mundo que é de bem? Será que pessoas armadas no trânsito, por causa de uma briga ou uma confusão, não podem uns matar os outros? Será que isso não acontece? Será que gente que tem brigas conjugais, você colocar ali uma arma de fogo disponível, não pode facilitar algum tipo de tragédia? E o que dizer de pessoas com problemas mentais? Quando você amplia a quantidade de armas disponíveis para a população, você facilita o acesso por pessoas que não deveriam ter acesso a armas de fogo. E aí, o pessoal do Bolsonaro que gosta muito de citar os Estados Unidos é um exemplo negativo em relação a isso. E eu sempre cito, e citei com o Eduardo Moreira, e vou citar aqui de novo, o exemplo de que entre 90% e 92% da população americana é favorável à checagem de antecedentes criminais antes de vender uma arma de fogo para uma pessoa. E envolvendo aí checagem também de status, digamos assim, psicológico, e se a pessoa tem um histórico de violência. Isso faz todo sentido. Não é por acaso que 9 em cada 10 pessoas nos Estados Unidos defendem isso daí. Só que essa lei não existe. Por que ela não existe? Por causa do poder, do lobby, de organizações da indústria armamentista, como o NRA, o National Rifle Association. E muitas dessas indústrias agora estão bem animadas com relação ao Brasil, pensando que o Brasil, por ter elegido uma pessoa, digamos assim, afeiçoada à indústria de armas, como o Bolsonaro, vai agora, o que é bem provável, facilitar o porte de armas às pessoas. O que diferencia os Estados Unidos, nesse particular, de países como o Canadá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada nos números de quantas pessoas morrem de arma de fogo nos Estados Unidos e no Canadá. E vocês vão ver que nos Estados Unidos é exponencialmente maior o número, mas não tem nem como comparar os dois números, né? Eu sugiro que vocês façam essa comparação e vocês vão ver que não tem nem como comparar esses dois números aí. E, no entanto, no Canadá tem bastante arma de fogo, mas quando vocês vão ver as armas de fogo que os canadenses têm, são armas, rifles e tal, para caçar. Não são armas voltadas para matar múltiplas pessoas. Quer dizer, por que um cidadão, para se proteger, precisa de uma metralhadora? Por que uma metralhadora? Tem gente nos Estados Unidos que tem bazucas. Por que você precisa de uma bazuca? Por que você precisa de um sniper, um rifle que pode atingir um alvo a 300 metros? Quando você está caçando, você fica no máximo a 150 metros de um alvo. Normalmente, pessoas que vão caçar não ficam tão longe assim. Quer dizer, quando você precisa de uma arma dessa, é porque seus objetivos são outros, né? O seu objetivo não é caçar animais, o seu objetivo é caçar gente. Então, existem dois lados nessa questão aí da chacina. Um é a narrativa da sociedade. Uma sociedade com a narrativa violenta, com um discurso violento, vai produzir violência no mundo real. Isso aí é batata, fácil de perceber. Mas a outra coisa é que quando a gente permite, quando a gente incentiva o poder de corporações ligadas à indústria armamentista, nós flexibilizamos e facilitamos que armas de fogo sejam vendidas para a população em geral, o que acontece é que pessoas que não devem ter acesso a armas, têm acesso a armas. Nos chamados shows de armas nos Estados Unidos, você pode chegar
e sem nenhuma documentação ter acesso a armas de fogo de alto calibre com alta capacidade de repetição. Tipo, você não tem checagem de antecedentes criminais, ninguém checa quem você é, se você tem histórico de violência, não interessa. Você chega lá e você compra. Se isso for reproduzido no Brasil, vocês conseguem imaginar, numa sociedade como a nossa, como isso vai aumentar exponencialmente esse tipo de episódio? É lógico que vai aumentar. É lógico que vai aumentar esse tipo de episódio. Sugiro que vocês deem uma olhada também, né, quem tiver curiosidade, na Austrália. Né? Austrália e Nova Zelândia, se eu não me engano. A Austrália e a Nova Zelândia, ou é um dos dois, eu teria que checar, foram países que fizeram leis ainda mais duras com relação às armas, depois de um grande massacre. Sabe o que aconteceu depois dessas leis extremamente duras? Nunca mais teve um massacre. Nunca mais. Eu tenho o link, eu vou colocar para vocês, que eles estão fazendo o aniversário do, se não me engano, Port Arthur. E depois daquele mega massacre, nunca mais, isso já vai completar mais de 15 anos, teve um massacre parecido naquele país. Aí tem gente que diz, não, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Mas se você facilita que pessoas tenham armas, gente que não deve ter acesso, vai ter acesso. Isso daí, enfim, os Estados Unidos é o exemplo. Né? A quantidade de massacres que aconteceram nos Estados Unidos nos últimos anos é uma coisa assustadora. Tiveram semanas que você tinha um massacre toda semana. A gente até não conseguia se chocar mais, porque você era bombardeado com... Teve um massacre não sei onde, aí na semana seguinte em outro. Aí você... Não, mas ainda é o primeiro ou já é o novo? E eram tantos que você não conseguia nem mais acompanhar. E o Brasil está caminhando nessa direção. Caminhando na direção do que o guarda da esquina... E o guarda da esquina não é o policial. O guarda da esquina é a pessoa comum, é uma metáfora. A pessoa comum que se acha autorizado a fazer justiça com as próprias mãos, ter acesso a armas, e nós vamos ver os resultados disso aí. E os países que controlam essa questão da violência, ou fazem pelo caminho australiano, pelas leis, né? Ou fazem como o Canadá, controlando a narrativa, impedindo que determinado tipo de arma chegue nas pessoas. Qualquer pessoa, para dirigir, precisa fazer psicoteste, precisa fazer um teste de direção. É testada a pessoa para ver se ela tem competência. Né? E a arma, eu diria que a exigência tem que ser ainda maior. Se nós formos permitir a venda de armas, se não formos fazer leis duras como a Austrália fez, as leis têm que... o caminho para a pessoa ter acesso tem que ser extremamente difícil. Lógico que tem que ser. E tem que ser difícil para a arma não chegar às mãos de pessoas que não devem. E se você facilitar, basta que a arma esteja na casa para talvez uma pessoa que não é a pessoa que tem o porte de arma ter acesso à arma. Isso é outra coisa que me preocupa. Se você coloca facilidade e aumenta muito a venda de armas, uma pessoa que não é a pessoa que está com a licença para usar pode ter acesso porque tem na casa dos outros, tem na casa dos parentes, tem nas casas dos conhecidos. E aí a pessoa perturbada sabe que tem arma, vai lá, pega a arma, carrega e a utiliza. Essa é uma outra coisa. Quando você amplia a quantidade, você facilita que mesmo a pessoa que não tem a licença para usar, que não passou pelos testes, ela tem acesso porque ela vai saber, devido à popularidade desse artigo de consumo, digamos assim, ter acesso a ele indo na casa de alguém que tem. Então é isso aí, gente. A gente tem que combater em duas frentes muito complexas. Uma é a frente envolvendo a narrativa do ódio, a narrativa da agressão, da violência. Eu aqui defendo democracia, defendo crítica dentro dos limites democráticos. Não defendo violência nem contra os meus piores inimigos, nem contra aqueles que defendem violência. Eu não defendo violência contra eles. E isso é narrativa. E uma outra coisa é a questão objetiva de quem tem o poder. E nós não podemos deixar grandes corporações de qualquer setor
influenciarem o Estado brasileiro. Nos próximos anos, provavelmente elas vão influenciar. E cabe a nós criticar, resistir, propor outras alternativas. Para a segurança, por exemplo, por que a gente não investe em armas não letais? Armas que não matam. Armas que têm eficácia de parar a pessoa que está te ameaçando, mas que não matam. Por que não essa alternativa? Será que a tecnologia e a gente não teria como desenvolver esse tipo de produto para a população? Será que a gente precisa vender armas que matam? Quer dizer, tem ideias que a gente deve estar pensando aí para pensar em alternativas e defender isso nos próximos anos. Porque a gente não pode compactuar nem com a narrativa da violência, do desrespeito à lei, nem com a narrativa de facilitar, nem com essa relação promíscua entre grandes corporações e o Estado nacional. Né? Porque essa relação tem resultados trágicos para a população. Em meio ambiente, em segurança pública. E eu temo muito pela privatização dos presídios. A privatização dos presídios, onde foi realizada, em geral, teve resultados trágicos para índices de reincidência. Aumentou muito o índice de reincidência em presídios privados e houve também, nos países que fizeram isso, especialmente Estados Unidos, a indústria da prisão, que favorece, que estimula que mais e mais parte da população fique presa, o que é uma estratégia de uma sociedade doente. Né? De uma sociedade doente. As sociedades mais avançadas só prendem os violentos, os criminosos violentos, ou criminosos que cometem crimes realmente terríveis contra o patrimônio público e tudo mais. E nos criminosos não violentos, principalmente aqueles que estão na primeira ofensa, buscam penas alternativas e buscam outras estratégias para poder diminuir a reincidência. Toda a estratégia do sistema sueco, do sistema dinamarquês, é voltada para diminuir a reincidência e eles estão conseguindo números que o resto do mundo simplesmente passa vergonha quando comparados a eles. E lá tem muitas lições, né? Então era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do vídeo, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.